Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeformação.com/assinatura. Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuando aqui nossa maratona de exemplos, hoje iremos abordar sobre a classe FW Calendar, que basicamente serve para criar um calendário numa tela que nós podemos customizar. Então aqui, pessoal, vou dar um executar para vocês visualizarem. Aqui ele abriu o FW Calendar, então se ele tiver, por exemplo, agendamentos, ele traz aqui. Onde for feriado a gente vai mostrar, onde for fim de semana a gente também vai mostrar. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um agendamento, eu posso dar um visualizar nele, posso excluir, alterar e posso também criar um novo agendamento. Então, vou criar um aqui, por exemplo, no dia 16. Novo agendamento, cliente C00001, cliente pediu para entrar em contato. Vou dar um OK. Aqui ele já colocou, que no dia 16 eu tenho um agendamento com o João da Silva. Então aqui ele já colocou, pessoal, no dia 16 que eu tenho um agendamento com o João da Silva. Agora vamos ver como que nós criamos essa telinha aqui. Então o primeiro passo foi criar a Dialog. Então aqui nós chamamos de Dialog de telemarketing. Aí nós instanciamos a FW Layer. Basicamente nós conseguimos criar camadas na tela. Nós criamos então 3 linhas na tela, uma chamada TIT, uma chamada SUP e uma chamada CAL. Então, a TIT vai ser 10, a SUP vai ser esse carinha aqui e o resto do calendário vai ser esse 85%. Então, 10, 5% e 85%. Beleza. Na TIT, nós vamos ter 3 colunas. O texto, o tamanho, um espaço vazio e o botão sair. Então, o texto, um espaço vazio e o botão aqui que vai ser o botão sair. Já na nossa SUP, nós vamos ter um espaço vazio, nós vamos ter o botão anterior, o título, o botão do próximo mês. Então, aqui nós vamos ter o espaço vazio, onde vai ficar o botão anterior, onde vai ficar o texto e onde vai ficar o botão do próximo. Então, se eu clicar aqui, ele vai navegar entre os meses. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui para ir para junho. Então, aqui ele foi e montou o mês de junho para a gente. E, por último, aqui na parte do calendário, eu vou ter uma coluna com 100%, que vai ser tudo isso aqui, que vai montar o calendário para a gente. Pois bem, feito isso, aí eu busco os painéis de cada um dos espaços que eu vou usar. Então, o painel da área de título, o painel da área do calendário, o painel dos botões de mês anterior e próximo mês, do botão de sair e tal. E agora eu começo a criar os componentes. Então, eu vou criar os 6, os botões e tudo mais. O calendário eu instancio da seguinte forma: FW Calendar, New, e eu passo qual é o mês e qual é o ano. Então, eu estou começando com maio de 2023, que foi o mês inicial que ele trouxe aqui, só que é o que eu naveguei para junho. Mas qual é o mês inicial que vai começar? Aqui no AnomiCall eu defino quais são os nomes das colunas, então domingo, segunda e assim por diante. Ele vai perguntar se eu quero a coluna de semana, aqui estou colocando que não. Se vai ter a parte do rodapé, também vou colocar que não. Qual vai ser a ação ao clicar com o botão esquerdo, ao dar um duplo clique com o botão esquerdo e ao dar um clique com o botão direito. Então aqui no caso, o botão esquerdo não tem nenhuma ação, mas o botão direito ele vai mostrar esse pop-up. Então no botão direito eu tenho esse carinha aqui, F-Click-Dir. Aqui então no click-dir ele recebe esse array ainfo e recebe algumas informações. Nesse ainfo, pessoal, o que acontece? A FW Calendar, para cada informação, ela controla nesse array. As posições, elas estão aqui em cima, caso vocês precisem visualizar. Então, no caso, quando eu tenho esse F-Click-Dir, eu estou pegando a data que o usuário clicou ali com o botão direito e aí eu aciono um list box. Mostro aqui a opção novo agendamento.
Se ele clicar, eu aciono a Fpop opção, com 3 de inclusão. No caso, se ele selecionou alguma coisa, já tinha alguma coisa na célula, por exemplo, esse cenário aqui, já tinha alguma informação, aí eu mostro o visualizar, alterar e excluir. Eu adiciono nesse pop-up que vai aparecer. Aí eu crio um pop-up, então menu pop-up, adiciono os itens e mostro na linha e na coluna que ele clicou. Então, se ele clicou aqui, eu vou mostrar aqui. E assim por diante, vou mostrando o pop-up onde ele clicar. Beleza, então feito isso, nós já temos já o botão direito. Se o usuário clicar em uma das opções, então, por exemplo, novo agendamento, eu vou mostrar uma tela com Parambox, que daí eu venho aqui no Fpop opção, e aqui eu monto o Parambox para o usuário informar. E aí, se o usuário confirmar, eu dou um set info no calendário. Então, se o usuário vier aqui e fazer realmente um agendamento, vou colocar 2, agendamento. Vou dar um OK, olha lá, ele agendou para José, ele veio aqui e caiu nesse calend set info. Então, se for inclusão, ele vai adicionar lá, ele vai dar um set info passando o código do cliente e o nome do cliente. Beleza, então aqui nós vimos o clique com o botão. Continuando aqui então, pessoal, após instanciar FW Calendar, nós temos também os botões aqui em cima de mês, e nesses botões o que vai acontecer? Nós vamos acionar esse F muda mês. E nesse F muda mês, eu pego e vejo, se a opção for 1, quer dizer que ele vai incrementar um mês. Se for 2, ele vai diminuir um mês. E aí eu pego e faço a conta, então se for, por exemplo, mês 12 menos 1, vai para o mês 11, mas se for mais 1, aí vai para o mês 1. Eu faço essa conta e aí eu aciono o método setCalendar, passando qual que vai ser o mês e qual que vai ser o ano atual. Então essa F muda mês eu aciono o método setCalendar e depois na F mês ano eu faço o carregamento das informações. Porque o que acontece? Para esse exemplo aqui disponível, sempre eu estou preenchendo no dia 10 aqui um array para vocês visualizarem, mas o que seria interessante é vocês terem uma tabela mesmo no Proteus com as datas de agendamentos, e aí quando carregar a tela você carrega através dessas informações. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.